desenvolvida pelo Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino Leste 1. Eu sou a Camila, PCMP de História, e essa TPC ela será passada para vocês nos dias 10, 11 e 12 de novembro. Agora que vocês já realizaram o vídeo da Conexão Solidária, já fizeram as atividades, vamos para a nossa pauta da semana, que é sobre Educação para as Relações Étnico-Raciais, ERE. A nossa pauta, então, ela tem o vídeo orientador, que é esse que vocês estão assistindo, os objetivos, uma reflexão, é preciso agir, de Bertold Brecht, o que é ERE, que é Educação para as Relações Étnico-Raciais, a fundamentação legal, a contextualização histórica, as origens do racismo e discriminação no Brasil, racismo estrutural, com o vídeo do professor Silvio de Almeida, sugestões para o trabalho pedagógico, um formulário de participação e as referências bibliográficas. Então, os objetivos da nossa formação de hoje é trabalhar a formação continuada dos professores nas temáticas relativas à educação para as relações étnico-raciais e demais diversidades. Dar continuidade aos trabalhos desenvolvidos por esta diretoria na aplicação da Lei 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, nas unidades escolares, assim como as demais legislações referentes sobre a diversidade. Discutir os demais marcadores sociais existentes na escola que causam preconceito e discriminação no ambiente escolar, fazendo com que os planos de ação alcancem também o trabalho com outras discriminações. Então vamos começar a nossa reflexão. Para a reflexão de hoje eu trouxe um poema do alemão Bertold Brecht. Ele foi um dramaturgo, poeta alemão, considerado um dos escritores fundamentais desse século. Ele revolucionou teoria e prática da dramaturgia, trazendo, dando sentido ao teatro nas questões sociais de conscientização e politização. O Bertold ele nasceu em 1898 e faleceu em 1956. Ele foi enfermeiro durante a Primeira Guerra Mundial e durante a Segunda Guerra Mundial, por não compactuar com as políticas de eugenia nazista, ele buscou exílio. Foi contra as políticas nazistas e escreve esse poema, É Preciso Agir, em primeira pessoa. Mas, na verdade, ele está fazendo referência àquela população alemã, ariana, branca, que via a política de eugenia tomando força e que não fez nada, e que chegou a uma situação em que nada mais pudesse ser feito. Então, eu acho que é um poema muito reflexivo para a gente nesse momento que estamos vivendo. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso. Eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Então, é um momento para a gente refletir. Qual é o nosso papel enquanto educadores? É preciso agir. E quando a gente fala de educação para as relações étnico-raciais, nós, professores, temos o dever de agir. O que é ERE? Qual a sua aplicação na prática? Muito importante a gente lembrar que ERE não é um projeto. Educação para as relações étnico-raciais é uma ação curricular. Portanto, ela deve ser inserida nos conteúdos das diversas matérias, especialmente em língua portuguesa, história e arte. Pode existir projetos de educação étnico-racial nas escolas? Sim, deve-se existir projetos. Mas o importante é a gente entender que não precisa se parar o conteúdo para trabalhar a temática étnico-racial. Na verdade, tudo tem que ser feito como parte de uma estratégia, um modo de fazer dentro da sequência didática. Ela tem que ser parte do cotidiano, ela tem que ser inserida de forma natural dentro do currículo, dentro das nossas atividades. Trouxe aqui para vocês a legislação de apoio, a Lei 10.639 de março de 2003 e a 11.645 de março de 2008. Elas nos obrigam, essa é a palavra, a refletir sobre a história e cultura indígena africana dentro da sala de aula.
No material de vocês têm o link que vai para a lei na íntegra, caso vocês queiram analisar ela em sua totalidade. Aqui, para nós refletirmos, eu trouxe o artigo 26A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Torna-se obrigatório. O conteúdo programático a que se refere esse artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira a partir desses dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas do Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política pertinentes à história do Brasil. No parágrafo 2º, os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras. Então, nós temos, no Brasil, desde 2003, uma lei que nos obriga a tratar sobre a história e cultura africana e indígena nas salas de aula. Pensando nisso, eu trouxe aqui uma breve contextualização histórica do racismo partindo do imperialismo no século XIX e século XX, ok? Indo para as políticas de eugenia, o racismo científico, o preconceito racial, chegando no Brasil e o racismo estrutural. Então, o imperialismo. O imperialismo ele utilizou de teorias e ideologias raciais para justificar a dominação da África e da Ásia no decorrer do século XIX e XX. Entre essas teorias estão o darwinismo social e o racismo científico. O racismo científico foi muito atuante durante o período mais intenso do imperialismo. Até princípio do século XX foi muito usado para justificar o imperialismo europeu branco sobre os demais povos. Então, em linhas gerais, o racismo científico ele é a utilização de ramos da ciência, como a antropometria, a fenologia, a antropologia, para justificar a ideia de raças humanas superiores e inferiores. Vale lembrar que essas pesquisas estavam a serviço das questões políticas da época. Em nenhuma hipótese elas são válidas nos dias de hoje, ok? Eugenia, então, temos a seleção de seres humanos com base em suas características hereditárias, com o objetivo de melhorar gerações futuras. O termo foi criado pelo cientista inglês Francis Galton em 1883 e a palavra tem uma origem grega, que significa bom em sua origem ou bem-nascido. A eugenia defende que raças superiores e de melhores estirpes conseguem prevalecer de maneira mais adequada ao ambiente. Nada mais é do que a aplicação da teoria da seleção natural de Charles Darwin à espécie humana. A eugenia ela também teve a serviço da política aqui no Brasil, com a política de branqueamento da população, lá no final do século XIX, início do século XX, começando no Rio de Janeiro com a chegada dos imigrantes europeus, que por diversos motivos vieram para o Brasil, por questões políticas, econômicas, sociais, estavam vindo para o Brasil esses imigrantes, e aí também pensa-se nessa política de branqueamento. A elite branca, na época, atribuía as pandemias, as epidemias de varíola, sarampo, febre amarela, aos negros recém-libertos. Então, acreditava-se que seria a única forma de progresso para o país, seria o branqueamento dessa população. A eugenia aqui foi uma forma de higiene social, promovendo o branqueamento da população através dessa política de mestiçagem. E aí a gente vai para o racismo estrutural, né? O esqueleto da sociedade brasileira. Racismo estrutural, está na estrutura da sociedade, está nas entrelinhas, está na formação do povo brasileiro. É o racismo que permeia as piadinhas, o atravessar a rua quando encontra um negro vindo na sua direção, o pensamento de que aquele aluno não vai conseguir e sem nem ao menos se dá conta de que muitas vezes esse aluno é negro e que talvez por isso tenha esse pensamento. No material de vocês tem esse slide com o link O que é racismo estrutural do professor Silvio de Almeida. O professor Silvio de Almeida
ele é professor, é também advogado, filósofo, professor universitário do Mackenzie, da Fundação Getúlio Vargas, e tem livros escritos sobre racismo estrutural. Esse vídeo de aproximadamente 10 minutos, o professor vai falar com muita propriedade sobre racismo estrutural e vai ampliar aí o conhecimento de todos nós para essa temática que é tão importante, ok? Então, quando chegar nesse slide no material de vocês, vocês assistam a esse vídeo. Reflexos na educação. Segundo os dados da FIPE, uma pesquisa realizada em 501 escolas públicas de todo o país e 18.500 alunos, pais, professores e comunidade escolar no geral, revelou que 99,3% dos respondentes afirmaram ter algum tipo de preconceito. Isso é gritante, considerando que nós vivemos num país em que a maior parte da população se considera negra. As unidades de ensino onde há mais atitudes preconceituosas entre os alunos apresentaram resultados mais baixos nas avaliações de matemática e português da Prova Brasil. E aí nós voltamos para o nosso texto de reflexão. É preciso agir. O que nós, professores, então, podemos fazer para mudar essa situação? É agir. Se nós analisarmos as competências gerais, e em específico a 1, a 3 e a 9, nós podemos observar. Por exemplo, a 1, ela diz: valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente constituídos sobre o mundo físico, social e cultural, para entender e intervir na realidade, colaborando para uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Na 3, senso estético e repertório cultural, valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais das locais às mundiais, para participar de práticas diversificadas da produção artística e cultural. E a 9, empatia e cooperação, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação para fazer-se respeitar e promover o respeito ao outro, acolher e valorizar a diversidade sem preconceitos, reconhecendo-se como parte de uma coletividade com a qual deve se comprometer. A partir de agora, no material de vocês irão encontrar sugestões para o trabalho pedagógico, conhecer para compreender, currículo como prática pedagógica de valorização da cultura africana indígena. A partir de agora, o material de vocês terá diversas temáticas, diversos temas que podem ser trabalhados com a ideia de descolonizar o currículo. Ela está separada por componente curricular e tem de todos os nossos componentes, com exceção dos componentes do Inova, ok? A ideia não é que vocês vão direto para o componente que leciona. A ideia é que vocês passem estudando de todos os componentes, analisando de que forma eu consigo trabalhar de forma interdisciplinar ou transdisciplinar, de que forma eu consigo trabalhar com o meu colega, de que forma eu, professor, posso contribuir no agir quando o assunto é educação para as relações étnico-raciais, ok? Então, a partir de agora, vocês terão um estudo para realizar. Bom estudo e obrigada pela participação. Até mais!